Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra em nome do Senhor Jesus. É o Salmo 119 e o versículo que nós vamos ler é o versículo número 38. Salmo 119, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 43. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Graças a Deus, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos, né? Vamos para o próximo, ainda no Antigo Testamento, gente. Antigo Testamento, Provérbios, capítulo, que nós vamos ler, o capítulo 20 e 24, versículo, e o versículo número 26. É como beijo nos lábios, é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura, no campo e depois edifica a casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 29, né? Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagaria a cada um segundo a sua obra. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos, né? Vamos para o próximo, agora livro de Esther. Esther, nós vamos ler o capítulo número 8, Esther, capítulo 8, e o versículo é o versículo número 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes, né? Criados na coldelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez
toda e qualquer força armada do povo, da província, que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem de seus bens. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Gente? Olha o versículo número 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados na coudeilaria do rei. Graças a Deus. Então Deus, gente, deu o livramento para o povo judeu através da rainha Esther. Graças a Deus. Então Deus usou nesse momento a rainha Esther, né, ali no Antigo Testamento, para trazer um livramento ao povo dele. Então Deus pode usar as pessoas. Você sabe que chegaram para Esther e falaram, Esther, será que você não está nessa posição exatamente para esse momento? Então Deus tinha colocado ela naquela posição exatamente para dar vitória ao povo dele. Graças a Deus, gente, em nome de Jesus. Então Deus é um Deus que prepara as coisas. Ele sabe o momento certo de agir para te dar o livramento. Mas também você tem que, às vezes você tem que fazer algo. Não basta ter a instrução de Deus, você tem que fazer a instrução que Ele te dá. Tá bom, gente? Graças a Deus. Então tá bom. Esse dia eu estava falando com uma pessoa sobre o sonho que Deus deu a José. Então, por exemplo, Deus deu um sonho a José, o anjo apareceu para José em sonho e falou, pegue a criança Maria e fuja para o Egito, porque Herodes vai tentar matar a criança. Ele teve a revelação no sonho, mas dependia da atitude dele. Se ele não tomasse atitude, aí como é que ficaria? Então, às vezes Deus mostra algo, mas depende da nossa atitude também. Tá bom, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Ainda no Antigo Testamento. Isaías. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 33, tá bom? Isaías 33. E o versículo que vamos ler é o versículo 3. Diz assim, ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de direito e justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo, gente. Versículo número 6. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus templos. Abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Graças a Deus, gente. Então, sabedoria, né? E ele fala que o temor do Senhor será o teu tesouro. Graças a Deus, gente. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele falou, o temor do Senhor será o teu tesouro. Então, o maior tesouro que existe
É você temer e respeitar os mandamentos de Deus. Só aí você tem segurança completa. Graças a Deus, gente, em nome de Jesus, tem coisas que o dinheiro não pode te trazer. Tem coisas que estudo, inteligência não pode trazer. Apenas o temor, o respeito às leis de Deus, o conhecimento espiritual pode te trazer, e te salvar e te livrar. E te fazer feliz também. Tá bom, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo. Agora, Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento. Lembra da parábola do tesouro escondido no campo que Jesus contou? Porque a pessoa, o reino de Deus é semelhante a um tesouro achado escondido no campo. A pessoa foi e vendeu tudo que tinha, comprou o campo por causa do tesouro que estava escondido ali. O que significa essa parábola, pastor Rodrigo? Significa que ele achou o reino de Deus. Ele vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque ali tinha um tesouro enterrado. Ele entendeu que o tesouro que estava enterrado ali, que simboliza o reino de Deus, valia mais do que tudo, até do que os bens, até do que o patrimônio dele. Por isso que ele vendeu e comprou o terreno. Porque esse tesouro inclui libertação espiritual, saúde, cura de todas as enfermidades, unção do Espírito Santo, salvação, vida eterna. Inclui também bênçãos econômicas. Estava tudo ali. Riquezas materiais. Por isso que ele vendeu o patrimônio e comprou o tesouro, o campo que tinha o tesouro escondido, porque ali tinha tudo. Muito mais do que o valor que ele teve que gastar para comprar o terreno. É a mesma coisa. Quando você descobre o reino de Deus, você vai dar valor mais ao reino do que qualquer outra coisa que possa existir no mundo. Mais do que tudo. Porque no reino de Deus você encontra tudo que você precisa. Graças a Deus, gente, em nome de Jesus. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Ainda no Novo Testamento. Novo Testamento. Novo Testamento, Mateus. Na verdade, agora vamos para o Novo Testamento. Estávamos no Antigo. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo número 3, e o versículo 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus, por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número, versículo 7, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastor Rodrigo, o que significa isso? Nós estamos no momento da graça, então devemos correr para Jesus, buscar o batismo nas águas, aceitar Jesus, se batizar nas águas, porque vai iniciar o período da ira vindoura. Quando você vai para o Apocalipse, você vê os flagelos, a terra vai ser castigada, as pessoas vão ser castigadas. A única forma de você fugir disso é através do batismo nas águas, de você aceitar Jesus e ter uma vida com Ele. Aí quando Jesus volta, você vai ser arrebatado, você não vai passar por essas coisas. A ira vindoura, pastor Rodrigo, como assim a ira vindoura? A ira de Deus contra a humanidade que não aceitou a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas.
Que mensagem é esta, pastor Rodrigo? Que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, a humanidade, ou as pessoas que não aceitam isso, que não aceitam, elas vão estar debaixo da ira de Deus. Porque Deus já fez tudo o que deveria ser feito para a nossa salvação, para o nosso bem-estar. E você rejeitar isso, você fica debaixo da ira dele. É por isso que muitas coisas não dão certo na tua vida. Enquanto você não aceita Jesus, não batiza nas águas, essa ira de Deus permanece na tua vida. Sempre que nós pegamos no caminho errado, nós sofremos a ira de Deus. No período ali, a terra vai sofrer muito, as pessoas vão sofrer muito. E para você fugir dessa ira de Deus, você tem que estar seguindo a palavra dele, tem que ir para a igreja, tem que batizar nas águas, aceitar Jesus, fazer tudo direitinho. Que é para o teu bem. Tá bom, gente? Graças a Deus. Por isso que João estava pregando o batismo nas águas. O batismo, as pessoas iam, batizavam. E uma vez batizadas, estavam cumprindo a justiça de Deus. Tá bom, gente? Graças a Deus. Batismo, detalhe, né? Após a idade da razão. E esse batismo é válido. Por isso que na igreja evangélica nós não batizamos criança. Porque o batismo é apenas após a idade da razão. Você vê que as pessoas confessavam os pecados para serem batizadas? Que pecado tem uma criança? E mesmo que tivesse, como é que ela vai confessar? Recém-nascido, como é que o nenenzinho vai confessar algo? Então esse batismo não funciona, não é válido. Está fora da Bíblia. Totalmente fora da Bíblia, não tem valor. Pastor Rodrigo, eu fui batizado só quando era pequenininho, na igreja romana. Você precisa se batizar nas águas, como a Bíblia mostra. Esse batismo vai ter valor na tua vida. E esse batismo te livra do inferno. O outro batismo não tem nada a ver com o batismo. É um engano. Tem que batizar nas águas, direitinho, como a Bíblia mostra. Tá bom, gente? Graças a Deus? Então tá bom. Vamos pro próximo. Agora é Novo Testamento, gente. Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, Eu também fui batizado um dia, quando nenenzinho. Serve de nada aquilo. A realidade é essa. Serve de nada. Aí quando eu atingi a idade, estava lá com os meus 19 anos, já tinha ido para a igreja, entendi o evangelho, entendi a mensagem da palavra, já estava na idade da razão, da consciência. Aí eu passei pelo batismo. Esse batismo vale. O resto não tem valor nenhum. Eu sou obrigado a falar isso. Muitos às vezes não gostam que eu fale isso, mas a realidade é essa. Eu falo para te ajudar. Tá bom? Em nome de Jesus? Então tá certo. Vamos pro próximo. Atos, né? Atos capítulo número 21. Atos capítulo 21. E o versículo é o versículo número 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, vamos dar palmas para Jesus, né?
por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, neste momento aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo recebe uma revelação de um profeta chamado Ágabo. Novo Testamento, Nova Aliança, Deus usando um profeta chamado Ágabo para entregar uma revelação a Paulo. Então, muitas, às vezes, denominações falam que Deus só usava profetas no Antigo Testamento. A Nova Aliança não tem mais isso. Está provado que tem. Até porque a Bíblia fala sobre os dons de profecia, não é verdade? Então, aqui no Novo Testamento, um profeta chamado Ágabo entregou uma revelação para Paulo, dizendo o seguinte: assim farão ao dono desse cinto. Pegou o cinto que Paulo passou, estava se referindo à prisão que Paulo sofreria em Jerusalém. Paulo seria preso em Jerusalém. O profeta usado por Deus revelou isso para ele. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Existem formas que Deus fala conosco. Uma das formas é através da Bíblia, com certeza. A Bíblia é uma forma de Deus falar com a gente, conosco. Mas Deus também pode usar outras formas. Deus pode falar através do nosso interior. Deus pode falar através... Ele pode fazer você escutar uma voz falando com você. A voz dele pode acontecer. Deus pode falar através de visão. Pode acontecer também. Deus pode falar através de sonhos. Pode acontecer também. E Deus também pode falar através de profetas. A pessoa vem e entrega algo da parte de Deus, revela algo para você. Uma mensagem de Deus. Então, Deus pode falar através de todas essas formas. Todas essas formas são bíblicas e continuam valendo nos dias de hoje. Na Nova Aliança continua valendo tudo isso. Deus continua falando através dessas formas. Tá bom, gente? Graças a Deus. E de quantas outras Ele queira falar também. Tá bom? Vamos para o próximo. Ainda no Novo Testamento. Então, aquela ideia de que hoje Deus não fala mais através de profeta, apenas através da palavra. Tem igreja que ensina isso. Hoje em dia Deus não fala através de profeta. É só o Antigo Testamento que falava através de profeta. Hoje Deus fala apenas através da palavra. Mentira. Não confere essa informação, não confere. Está fora da Bíblia. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra Deus revelando coisas aos profetas no Novo Testamento. Um exemplo acabamos de ler aqui. Deus deu essa revelação a Ágabo, profetizou sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Tá bom, gente? Graças a Deus? Então tá certo. Vamos para o próximo. Apocalipse, capítulo número 21, né? Apocalipse, capítulo 21, e o versículo é o versículo número 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 6.
5, né? E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através desses versículos, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo agora, Novo Testamento. Ainda no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo número 24, e o versículo é o 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas. Confirmaram, e também as demais, né, que estavam com ela, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco? Gente, olha o versículo número 4. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, neste momento, o anjo fala com essas mulheres que foram no túmulo de Jesus, né? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Inclusive ele fala como ele tinha dito, já tinha avisado que seria dessa forma. Graças a Deus, então Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e depois, pastor Rodrigo, depois ele apareceu, segundo a palavra, a mais de 500 pessoas. Ele ficou por um tempo aparecendo para muitas pessoas, inclusive para os discípulos. Apareceu para muitos deles. E depois ele ascendeu ao céu. Tá certo, gente? Graças a Deus. E ele falou: eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai estar com vocês. Tá certo? Por isso temos que buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Para que venhamos a ter uma direção nessa vida. Tá bom, gente? Graças a Deus. Então Jesus foi, mas não nos deixou o quê? Órfãos. Não estamos sozinhos nessa terra. Pode ter certeza. O Espírito Santo está junto conosco. Junto de quem busca, né? Quem busca Ele. Ele vai se fazer presente na tua vida, vai te guiar a todo o caminho do bem, a tudo que é bom para você. E para você fazer a obra dele também. Tá bom, gente? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha falado ao coração de todos através dessas mensagens. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.